Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos chegando na sua televisão com Esporte em Debate. E hoje no programa nós vamos mostrar uma série de matérias que vão dar visibilidade a diversas modalidades do estado do Maranhão. O Esporte em Debate de hoje está no ar e você vai ver. Sampaio vence o Vila Nova no Castelão e garante permanência na Série B de 2022. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre a vida e a carreira do atleta maranhense Davi Hermes. E mais uma entrevista exclusiva com o novo presidente do Motoclube de São Luís, o deputado Dr. Iglesio. Tudo isso e muito mais do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate com um destaque a nível nacional. Você sabe quem é Davi Hermes? O garoto está com tudo e não dá prosa a ninguém. Nas principais competições do país paralímpicas, ele vem desenvolvendo um grande resultado. No Campeonato Brasileiro, tem chegado ao pódio quase sempre. A repórter Isadora, ela tem conversado bastante com os atletas maranhenses sobre as perspectivas em tempos de pandemia. A repórter Isadora foi conversar de perto com Davi Hermes, saber dele mais sobre a sua trajetória, sobre as últimas conquistas a nível nacional do Campeonato Brasileiro. E ele, como sempre, tem colecionado medalhas e mais medalhas no esporte brasileiro. Um fenômeno do esporte paraolímpico maranhense. Aos 12 anos, quando começou sua jornada como atleta, Davi já era considerado um dos nadadores mais promissores do país. Hoje, aos 18 anos, ele também sabe muito bem disso. Essas medalhas aqui, e essas aqui também, ficaram marcadas a minha história. E também eu fiquei muito feliz, quer dizer, nossa, eu vou pegar essa medalha aqui desse ano, lá no Campeonato Brasileiro. E eu cheguei onde que eu queria. Com um desempenho espetacular, só nesse ano o atleta conquistou 12 medalhas, entre elas 4 de ouro no Campeonato Brasileiro de Natação, competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Com muita dedicação e amor ao esporte, o atleta acumula resultados significativos para a carreira na natação. Resultado também de determinação, acompanhamento e uma rotina intensa de treinos. Davi, ele treina sistematicamente 5 treinos por semana e o treinamento de 1 hora por dia. Ele faz um trabalho fora d'água também, de trabalho com musculação. E assim, ele tem um treinamento bem acessível e bem puxado, entendeu? Às vezes é preciso dar uma puxadinha, dar uma brigadinha com ele, para ele ter o desempenho adequado, mas ele consegue e está aí o resultado aí há tempo, inclusive ele tem dado bons resultados. As 4 medalhas de ouro no Brasileiro de Natação valorizaram ainda mais a grande temporada de Davi, que também se destacou com 3 ouros no Norte e Nordeste de clubes, realizado em setembro aqui em São Luís. Para a família, além dos títulos conquistados, um motivo de orgulho e superação. É maravilhoso, não é fácil, é todo um trabalho de intensidade, mas assim, este ano, graças a Deus, apesar da pandemia, tem sido memorável. Haja visto que ele conseguiu terminar o ensino médio numa escola regular, pelo fato de ser especial, não é uma coisa tão fácil. E também por esses propósitos de natação, que até então ele não conseguia as 4 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro. Ele conseguia 2 e vinha lutando. E esse ano, então, ele finalmente conseguiu as 4 medalhas de ouro no Brasileiro. Com tantas medalhas, ele já pode fazer aquele pedido que somente os fenômenos costumam fazer. Então solta a música para o nosso atleta, edição. Hoje à noite eu vou pro rolê. Eu vou beber pra já gerar, eu vou beber pra ligar, eu vou beber pra ligar. A Isadora Fonseca teve uma grande reportagem mostrando a vida e a carreira do Davi Hermes, que tem colecionado grandes resultados na natação brasileira, mesmo superando seus próprios índices, né? Ele tem demonstrado muito sucesso e é um fenômeno a nível nacional. Estou ao lado do Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Beleza, Jurinha? Tudo tranquilo? Tamo junto, meu amigo. O governador Flávio Dino flexibilizou o uso de máscaras, exatamente, né? flexibilizou. E hoje nós estamos chegando a uma realidade que
a gente estava esperando há algum tempo, né, Greg? É um sonho, né, meu amigo? A gente está há muito tempo enfrentando essa pandemia da Covid-19, que infelizmente tirou a vida de muitos amigos, Mais de familiares. de 600 mil pessoas em todo o no território Brasil, nacional, cara. né? Foi uma coisa muito pesada, né? Claro que os números aqui no Maranhão estão muito melhores, né? Se a gente comparar logo no começo da pandemia, né? Não dá nada para comparar, né? Nossos índices de contaminados cada dia diminui, a gente trabalha com informação, a gente sabe disso, né? Graças a Deus o número de mortes também diminui diariamente, né? Alguns dias chegando a não ter, né? Nenhum caso. Então acho que é um caminho, né? Que estamos seguindo, né, Juliano? E com o apoio e o embasamento da ciência. A Sim. decisão tomada pelo governador Flávio Dino, ela tem base científica. Sim, tem. E não dá para se falar em pandemia e de melhoria da situação no Brasil sem a observação à ciência. Claro, o claro, respeito claro. à ciência. Claro. Graças a Deus, o governador Flávio Dino tem atentado para essas questões da ciência que são fundamentais. Infelizmente, o básico parece que não é básico. E graças a Deus e aos cientistas que desenvolveram as vacinas, né, que estão sendo disponibilizadas para imunizar as pessoas no Brasil, no Maranhão, no mundo todo, a gente já avançou tanto, né? Os números diminuíram de casos e de pessoas que faleceram, infelizmente, devido à Covid-19, porque as pessoas estão sendo vacinadas. Em algumas cidades já passou de 70%. Faz toda a diferença, claro, a vacinação. É a prova de que a vacina prova funciona. Que a vacina funciona. E a gente tem que bem. parar com aquela, eu vou chamar de loucura, de antivacina que Loucura paira no ideológica. mundo. Isso, que paira pelo mundo, né? Ô, Greg, falando do Davi Hermes, Sim. não é nenhuma surpresa, né? Não, Os resultados não, que ele não. conquista, a cada ano ele vai superando as suas próprias marcas, né? Sim, o Davi é um fenômeno, né? A gente já verdade. vem discutindo aqui há algum tempo, inclusive na rádio também, né? Trazendo os números, os destaques, as conquistas do Davi Hermes nas competições nacionais, competições estaduais e nacionais. E agora, Jurinha, a Isadora conversou com ele, conversou com a mãe dele, com o professor também, e trouxe números expressivos no Campeonato Brasileiro de desportos para deficientes intelectuais, né? Inclusive a entidade é a CBDI, né? Isso, a Confederação Brasileira Isso, né? da Desporto para pessoas com Isso. deficiência. Isso, da CBDI, né, com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi realizado o Campeonato Brasileiro no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro. E o Davi arrebentou. De novo. O Davi trouxe para o Maranhão, né, 4 medalhas de ouro, tá aqui as provas, nos 50 metros livre, nos 50 metros borboleta, 100 metros livre e nos 100 metros borboleta. Ele melhorou todos os índices com relação à temporada passada, onde ele também alcançou o pódio nessas mesmas competições, só que agora foram todas de ouro, medalhas de ouro. Greg, eu tenho feito uma análise baseada em números. Sim. Né? O paradesporto brasileiro, né, nas Paralimpíadas, os nossos resultados, se você relacionar as últimas 5 edições de Olimpíadas, você vai ver que os índices, as conquistas olímpicas e algumas decepções olímpicas brasileiras, nós tivemos muitas nas últimas edições Sim. das Olimpíadas, nada se compara aos resultados paralímpicos do Brasil. Não, muito mais expressivos. E por quê? Atletas que têm algum tipo, né, portam doenças ou deficiências ou transtornos, eles demonstram, né? E eles conseguem vitórias mais expressivas do que atletas que não têm nenhuma deficiência, né? Isso psicologicamente e emocional reforça uma tese que eu tenho de que o esporte é feito de um tripé, técnica, físico e emocional. Os valores psíquicos, psicológicos e emocionais, eles se diferem de cada atleta, de cada competição Sim. e do naipe de disputa. E os resultados mostram e saltam os olhos, eu tenho visto isso, que o esporte paralímpico brasileiro, ele tem dado à nação, uma pena que a própria nação não valorize tanto esses resultados, nós mesmos da mídia, nós aqui na TV Assembleia damos visibilidade. A gente traz isso, né? Mas a maior parte da mídia, ao que parece, não se interessa muito pelo trabalho e os resultados desses rapazes e moças que conquistam no paradesporto brasileiro a nível internacional. Se você colocar no papel aqui rápido, fizer uma análise dos últimos resultados olímpicos e paralímpicos, você vai ver que os resultados paralímpicos são bem melhores
do que os resultados olímpicos. Não, porque o Brasil é uma potência paralímpica, a gente tem que sempre destacar isso aqui. Com relação às Olimpíadas, esportes olímpicos, o Brasil não é potência. Mas a reflexão que eu quero passar a você e o público é o seguinte: se você analisar, vamos analisar por outro viés. Certo. Quem é que tem mais condições, Sofia, de chegar ao pódio? Os atletas olímpicos ou paralímpicos? Os olímpicos. Os atletas olímpicos, são claro. bancados por multinacionais, Sim. internacionais, grandes conglomerados empresariais no mundo inteiro. Não se compara um patrocínio que o Daniel, por exemplo, tem na natação Sim. paralímpica, O Davi. de um patrocínio que, por exemplo, teve o Cielo, tá entendendo? César Cielo, o que tem, por exemplo, um jogador de futebol para disputar. Não dá nem para se comparar. Não dá para comparar. Não dá nem para se comparar, Não dá para comparar. As condições, inclusive, de ginásios, condições técnicas, recursos técnicos para trabalhar. Os treinamentos são bem porque melhores. Tem alguns recursos que tem que ser adaptados e tal, É. e é pouco, mas o Brasil se supera. O Brasil se supera nesse aspecto e é um dos grandes destaques internacionais do esporte paralímpico. Isso é que demonstra o quanto estes atletas, mesmo portando algumas deficiências, mesmo com dificuldades de locomoção, mesmo sem estrutura técnica, o quanto eles acabam suplantando essas deficiências superando todas as da dificuldades. vida Sim. E de oportunidade com o talento que eles têm. Eu valorizo muito talentos como esse do Daniel Davi Hermes, porque mesmo sem condições tão estruturais como outros atletas olímpicos, ele consegue, dentro das limitações que o Estado tem, né, que o esporte lhe dá, ele consegue chegar ao pódio e a cada ano superando as suas marcas. Isso é fenomenal. Não, é claro que é fenomenal, exatamente. Por isso que a gente aqui parabeniza o Davi, a família do Davi, Tá de parabéns, o Davi treinador do Davi, porque a gente sabe que as dificuldades são muito grandes. Tem uma dificuldade que a gente vive num país, infelizmente, muito preconceituoso, então você já tem uma deficiência, já sofre preconceito, desde o berço. Sofre preconceito na família, na escola, na rua, né? E aí ele supera todas essas dificuldades e conquista resultados expressivos a nível nacional. E às vezes nos traz o sentimento de que a gente reclama muito da vida e pouco a gente vive da forma com que Deus, né, e o próprio destino te concedem o direito de fazê-lo. Ele mostra que viver vale muito a pena e que você, mesmo por um infortúnio ou por alguma situação de falta de condição, isso não vai fazer com que você deixe de brilhar. Sim. Então eu acho que é um grande exemplo que a gente tem que trazer todo o tempo aqui, né? Pois é. Parabéns, Davi. Né, Com Ju? certeza. Depois do intervalo, o Motoclube sob nova direção. O deputado Dr. Iglesio assume a presidência do Motoclube e projeta um novo cenário para o Papão do Norte a partir de agora. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte em Debate. O Motoclube está sob nova direção. O deputado Dr. Iglesio venceu a eleição no Motoclube de São Luís. E no biênio 2022-2023, promete uma nova era para o Papão do Norte. O Moto já tem um grande compromisso agora sob nova geração. O CRB de Alagoas, último jogo do Papão do ano. Mais um jogo que vale um calendário cheio para a temporada de 2022. Se o Moto passar pelo CRB, o Moto estará na fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí, só o caixa do Papão do Norte entrarão R$1.200.000. Vale a pena, hein? Veja como foi a eleição do Papão do Norte com o presidente Dr. Iglesio, falando sobre a vitória, o momento do Moto e as perspectivas de mudança no Papão do Norte. Um dos clubes mais tradicionais do Maranhão e que está passando por uma crise financeira, tem agora como mais novo presidente o deputado estadual Dr. Iglesio, eleito para o biênio 2022-2023. Na disputa com o vereador Ribeiro Neto, o parlamentar estadual garantiu a vitória com 34 votos contra 22 do adversário. Nesta entrevista para o Esporte em Debate, o novo presidente do Papão do Norte falou sobre esse novo desafio à frente do clube. 61% dos votos válidos na eleição é um reconhecimento dentro do Conselho, tendo em vista que a outra chapa precisou
trazer conselheiros que não vinham ao clube há 15, 20 anos e apareceram para votar, a prova de que o conselho tem o mesmo direcionamento da torcida, onde a gente tinha mais de 90% de preferência na eleição, e agora o desafio é corresponder dentro de um time que tem uma situação hoje que tem 2 meses e meio de atraso de folha salarial, uma folha aí que gira em torno de R$130 mil, isso sem contar com as despesas do dia a dia, né? Estamos falando de comissão técnica, funcionários do CT e elenco de jogadores, então é uma despesa considerável. Não temos fonte de receita praticamente, o Moto hoje está sobrevivendo basicamente de doações e pequenas rendas de jogos ainda aqui dentro de São Luís, lamentavelmente isso, e a gente vai precisar fazer um esforço para organizar 147 processos na justiça em aberto pelo site do Juiz Brasil, talvez tenha coisa que a gente ainda nem visualizou, precisamos fazer inclusive uma consulta mais minuciosa e um desafio grande pela frente. Mas assim, eu sou pessoa que gosta de encarar desafios, essas coisas que as pessoas dizem normalmente para não pegar, são as coisas mais gratificantes, porque a gente tem um caminho. Se não tivesse um caminho para o motoclube, já teria acabado o time em tanto tempo aí, com gestões que não estiveram antenadas no sentido de resolver os problemas. Além do deputado Iglesias como presidente do Moto, foram confirmados como dirigentes o vice Eduardo Maciel, o diretor financeiro Ricardo José Gonçalves, o diretor de patrimônio Gustavo Santos Duarte Borges e o secretário João Afro Barros Leal. O Conselho Deliberativo segue com Luiz Carlos Matos como presidente, Vitor Fliga Pereira como vice e os secretários Wender Silva e Roberto Fernandes Júnior. O Conselho Fiscal tem como novo presidente José Ribamar Novaes e os secretários José Aranha Aikel e Carlos Campelo. A torcida do Papão do Norte, o novo presidente garantiu que vai ter dedicação e transparência na condução do clube. Tem um caminho aí para fazer captação de recursos durante o ano, via leis de incentivo, de esporte, cultura, buscar regularizar a situação, transformar em clube-empresa para entrar no regime de recuperação judicial. Problema demais, meu irmão. Daria para a gente conversar 2 horas de problema aqui sobre o motoclube, mas nós vamos lentamente, de maneira contínua, constante, responsável, pormenorizar todas as situações para a torcida, para o conselho e contar com a colaboração de todos, até porque sozinho a gente não consegue. Deputado, o que você espera da torcida nesse período aí da sua gestão? Colaboração e paciência. A gente vai ser transparente com a torcida e socializar tanto o sucesso quanto os problemas do time também. Ô Greg, vou falar baixinho aqui para você. Fala, Juraci. Eu disse, inclusive, ao doutor Iglesias. O quê, rapaz? É um dos maiores compromissos da vida dele. E é? Dirigir um clube de futebol é mais difícil do que qualquer mandato eletivo que você possa ter na vida política. Concordo. É complicado. Concordo. Primeiro porque você lida com o sentimento de milhares. Não só seu. De milhões de torcedores. E sentimentos, às vezes, irracionais. Passionais. Passionais, pode ser também. É verdade. Você pegou pesado. Você tá falando de coração, né, cara? É assim, o Iglesias, a gente sabe, é torcedor do Moto, né? Deputado estadual, está no seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, foi eleito para esse biênio de 2022 e 2023, enfrentando o Ribeiro Neto, que é vereador de São Luís, né? Vereador de São Luís, e o Iglesias ganhou por uma diferença de 34 a 22. O Maior conversou com o doutor Iglesias e ele apresentou um panorama bem real, como a gente pode acompanhar aqui, né? Da realidade mesmo nua e crua do Moto. O Moto tem inúmeros processos judiciais, né? Trabalhistas. Cerca de 150. Ele falou 147 precisamente. 147 processos trabalhistas. 2 meses e meio de salário atrasado. O Hinaldo chegou aí, está traumatizado com o extracampo do Moto, porque o Iglesias... Mas o repórter premiado conhece bem a realidade do Moto. Conhece, inclusive torcedor ele de carteirinha, o Hinaldo. Presidente da Motosserra, torcida do Moto. Já está com 1 mês que não vai ao estádio, mas ele conhece a realidade do Moto. Deve estar com uns 10 anos que o Hinaldo não pisa no estádio, por aí. Mas é torcedor. Tá, vamos lá. Continuando falando aqui do doutor Iglesias, eu desejo toda a sorte do mundo para o deputado, nesse mandato, à frente do Moto. É muito difícil, concordo totalmente com você, Jurinha. Conheço, tenho até amizade com alguns ex-presidentes de time
e todos passam por dificuldade. Todos passam por dificuldade. Olha, ele recebe, não é fácil. Ele recebe o moto com Isso. 300 mil, anota aí, a sede penhorada. Sede do CT do Paraná. CT do Paraná, 300 mil, o valor da penhora. Isso. Ele recebe o moto com 2 meses e meio de salários atrasados. Esses processos judiciais. Ele recebe o moto com cerca de 150 processos judiciais. Trabalhistas. Ele recebe o moto devendo só 2 pessoas, Deus e o mundo. Isso. Com uma recente ameaça de greve dos jogadores justamente por falta desse pagamento de salário, né? Graças a Deus os jogadores não botaram para frente, né? Não levaram para frente. Os jogadores foram homens. Isso, porque eles Porque poderiam. você imagina um profissional sem receber 2 meses e meio. Se tem profissional que recebe e passa 3 meses sem ir na empresa... Quem está falando de quem? Não, estou falando um amigo, eu lembrei aqui, tá uma certo. lembrança vaga. Ah, tá bom. Tá entendendo? Tá. Então você imagina uma situação dessa. Jogadores sem receber o dinheiro e o moto teve adversários pela frente com uma estrutura bem maior. Retrô, o moto passou pelo Retrô. Todos tinham o estrutura América maior. de Natal, né, tinha... situação bem diferente do moto. O moto foi lá e passou E que tinha na segunda fase da pré-copa do o Nordeste. moto recentemente na Série Série D. D. Né? Então, assim, os desafios do Dr. Iglesias são muitos, são gigantes, gritantes, né? Tem pela frente agora o CRB, como você já falou, e só para deixar claro, ano que vem o moto tem garantido a disputa do Campeonato Maranhense, Campeonato Copa do Estadual, Brasil. tem a Copa do Brasil por ter sido vice-campeão Você maranhense sabia que e o Campeonato boa Brasileiro da parte Série desse D. dinheiro aí da cota da Copa do Brasil já foi, Foram né? todos antecipados. Foi todos antecipados. Todos antecipados e pelo jeito, desperdiçados, né? Com certeza. Ô Greg, o moto precisa de uma soma de esforços Ah, sim, para que precisa. o moto seja fortalecido. Claro. É preciso acabar com essa história de conselheiro aparecer só na hora da eleição. É preciso aparecer para votar, sim, mas é preciso pagar também para ser conselheiro. Eu nunca vi isso dentro de um clube, o conselho não paga nada. Não, e tem que participar da realidade do clube, conhecer pelo menos, né? Exatamente. E apoiar. Isso, Não claro. adianta só você criticar, mandar uma mensagem de WhatsApp para a emissora de rádio para criticar quem está no poder. Não. Você precisa apoiar. Eu Isso. espero que o doutor Iglesias ele consiga, eu acho que acima dos valores econômicos que o moto tem que levantar e resolver, o moto precisa de uma soma de esforços, né, de todos. A unidade é fundamental no Motoclube de São Luís. Concordo, torço para que isso aconteça. Eu gostei muito de ter o processo eleitoral, ter 2 divergências de ideias opostas, né? Que foram colocadas para os conselheiros Foi definirem. saudável, né? Exato. Foi um exercício de democracia. O Moto fez isso muito bem. Foi legal isso aqui. E a chapa vencedora, a chapa do Dr. Iglesias, só para rapidamente, Jurinha. Vice-presidente é o Eduardo Maciel, né? Já contribui há algum tempo com o Isso. moto. O diretor financeiro é o Ricardo José Gonçalves. E o diretor de patrimônio, Gustavo Santos Duarte Borges. E o secretário é o João Afro Barros Leal. Essa que é o conselho. O Luiz Carlos, ele foi reeleito à presidência do Conselho Deliberativo do Moto. É que eu não ia ler, ia demorar muito, Não, mas foi eu só reeleito. friso Isso, aqui, foi tá bom? reeleito. Depois do intervalo, o Sampaio Corrêa bate o Vila Nova com autoridade no Castelão. E a Bolívia querida vai permanecer na Série B em 2022. Eu volto já com todos os detalhes da grande vitória tricolor no Castelão. Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa bate o Vila Nova de Goiás por 3-0 e vai permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. A vitória aconteceu no Estádio Castelão pela 35ª rodada da competição. Destaque para o atacante Pimentinha. Além de fazer gol, deu passes, assistências para que o Sampaio Corrêa saísse de campo com uma vitória com autoridade. Rony fez o primeiro gol, Pimentinha fez o segundo gol e o terceiro foi um tal de faz e me abraça. Pimentinha entre as pernas do marcador goiano para o Léo Arthur. Foi. Que jogou com o despertador, viu? Tava mais extrovertido no jogo. Ô Greg, Sim. Boa vitória e eu não me ligo mais nessa história de cálculo, 1 para lá, 2 para cá. Isso para mim é passo de dança, viu, Greg? Matemática existe, é importante? Mas para mim o Sampaio já está na Série B de 2022. Não, esse resultado aí, Jurinha, a gente pode dizer, ele sacramentou a permanência do Sampaio na Série B de 2022. Sacramentou. Porque a gente até fez um levantamento de bastidores aí para tentar descobrir se tinha uma chance do Sampaio cair depois de ter ganhado essa partida diante do Vila Nova. É preciso que o uma... time do Londrina ganhe todos os jogos e o mundo se acabe para o Sampaio correr um dia. Praticamente isso. O Sampaio tem que perder tudo, o Londrina ganhar tudo
Então, e os outros ainda tem uma série de resultados aí, muito complicado. Ô Greg, eu acho que o jogo, né, ele foi importante, crucial para o Sampaio, mas me dá uma certeza de que se o presidente Sérgio Frota, eu conversei com ele, Sim. E o presidente, não, Juracy, você quer que eu mude o treinador porque você quer e tal. Não é porque eu quero, é porque a torcida sabe, quem conhece futebol, e ele conhece o Sérgio, Conhece. sabe que o Felipe Surian perdeu o comando técnico do Sampaio. O Felipe Surian não estava nem mandando mais nele próprio. Verdade. Até nele eram os outros que estavam mandando. Sim. Ele perdeu o comando. Mas tinha outros fatores. Se ele traz o João Brigatti há um mês atrás, antes do dia 30 de setembro. Por que antes do dia 30 de setembro, Juracy? Porque foi o último prazo para inscrição de jogadores. Isso. Ele tinha mudado esse panorama. Não é que o Sampaio, se traz o João Brigatti, o Sampaio subiria. Não é isso. Mas o Sampaio não teria passado pelos contornos de dramaticidade que teve no retorno. Não, tem vários resultados chaves aí que ele poderia ter demitido o Surian. Perder do Vitória aqui não pode. Ali foi gravíssimo, Júlio. Perder por confiança. Por confiança também. Mas Vitória e confiança. Esses dois resultados ali, tu não pode, porque são dois times que estão brigando contra o rebaixamento. O campeonato inteiro. O Greg teve outro. Sampaio abriu 2-0 no primeiro tempo aqui no Castelão contra o Brusque. E aí deixou empatar. Quase perde o jogo. Quase perde o jogo. Então, assim, teve vários indícios. O Surian caiu, não porque a gente fica falando aqui, não tem nada a ver com isso, não. Quem acompanha o futebol sabe, além do Surian ter perdido completamente o elenco, e a capacidade de liderança, não escalava mais o time, ele, infelizmente, ainda é muito cru, é muito pobre. Faltou maturidade. Mas na hora que o Sampaio mais precisou de um líder, de um comandante, que pudesse olhar nos olhos do atleta, pudesse chamar a responsabilidade. Olha a situação bem clara do Rony. O Rony estava esquecido dentro do grupo de jogadores. Sim. E quem é o Rony? O cara que resolveu nos últimos 2 jogos. Fez gol contra o Brasil de Pelotas e fez gol que abriu o placar diante do Vila. Peraí, ainda tem mais. Tinha um passado recente no Sampaio excelente. De conquistas, o de Rony, glórias. O Rony foi o melhor jogador do Sampaio na Série C. E sabe o que o Brigatti fez? E foi um dos melhores da Série B. Você sabe o que o Brigatti fez? Uma conversa cara a crachá com ele. Sim, Conversou, mexeu com o psicológico, com o sim, brilho do jogador. Rapaz, eu tive aqui, você jogava uma bola redondíssima. O que está acontecendo, cara? Exatamente, vai ser meu titular. Você vai jogar. Isso, e tá certo. Jogou. E jogou. Foi bem. Foi bem, exatamente. Assim, Isso. É claro que eu reconheço todo o trabalho que o presidente do Sampaio faz. Na história dele, inclusive, ele postou na rede social que vai ser o último mandato dele no Sampaio, foi reeleito agora. Mas isso aí também, porra. Tá entendendo? Todo ano ele fala isso, Jurinho. Todo ano ele fala isso, mas está prometendo... Isso é brincadeira. Está prometendo, ele está prometendo. Está prometendo que vai levar o Sampaio à Série A. Ele prometeu? Prometeu, está no Instagram dele, inclusive, nas redes sociais. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a teimosia dele é algo persistente. Sim. Se ele tem colocado na cabeça que o que fala o jornalista... Que o que fala o radialista, o cronista esportivo, o que fala o torcedor que gosta e entende de futebol, porque muita gente pensa que torcedor não entende de futebol. Pensa. O torcedor entende. Entende de futebol. O torcedor já havia sacado há muito tempo que o Felipe Surian era uma figura decorativa. Já. Dentro do comando técnico do Sampaio. Toda a crônica esportiva também. Ele, Sérgio Frota, não quis demitir o treinador para que o Sampaio vivesse um novo momento. E esse foi o pecado capital dele. Foi. Porque não precisava esse sofrimento do Sampaio Corrêa depender dos últimos jogos para se safar, para permanecer na Série B. Esse foi o erro estratégico maior. Mas o acerto do Sampaio... De gestão. O acerto do Sampaio é e tem que ser reconhecido. Quem é o único clube do Maranhão na Série B? Sampaio Corrêa. Isso. Qual é a melhor estrutura do futebol do Maranhão? Sampaio Corrêa. Quem é que melhor paga jogadores? Sampaio Corrêa. Qual é o clube que tem salários em dias? Sampaio. A estrutura. Eu vi ontem... Tem condição de pagar bicho. Eu vi ontem, sabe o quê? Do novo presidente do Moto. Você sabe o que ele me falou? O que publicamente? Ele falou? Juracy, eu cheguei à sede do Moto, jogadores me relataram que a comida era insuficiente. Pô, isso é sério. Não pode. Puxa vida, isso é terrível. Não, futebol profissional é absurdo. Futebol profissional. Absurdo. Um clube com a trajetória do Moto, com a envergadura do Moto, com a tradição do Moto, para você ver que o que parece ser básico, simples, não é. Não. E aí a gente precisa, eu acho que o torcedor de Sampaio precisa valorizar mais o que o clube vem conquistando e tendo nos últimos anos. É claro que o Sampaio poderia estar numa Série A
Eu entendo que sim. Pode, mas é Eu difícil, entendo que sim, né? mas a realidade do nosso futebol não é nem de Série B. Não, não. Não é. Não, aqui tem vários pontos. Primeiro, Jurinha, só para deixar claro para o torcedor, para o presidente Sérgio Frota, que eu soube que nos bastidores ficou dizendo que a imprensa derrubou o Surian e que nós dois participamos disso, viu, Jurinha? Ele disse? Disse que participamos da queda do Surian. Não, se ele disse isso, parabéns para ele. Pois é, né? Tá entendendo? Ele ficou muito tempo com o Felipe Surian e ia morrer abraçado. Ia morrer, ele ia ser rebaixado do Sampaio Corrêa com o Felipe Surian. Ia ser rebaixado. O presidente me conhece, sabe a minha forma de trabalhar. Eu reconheço o trabalho dele no Sampaio. Agora não vou admitir que ele passa tanto tempo com o treinador quando ele poderia não ter sofrido. Poderia. E feito a torcida sofrer em muitos momentos. O Sampaio deveria estar mais relax nessa fase atual de retorno do Campeonato Brasileiro. Só para voltando ao assunto do Surian, o Surian, além de todos os problemas que você relatou, ele tinha um que para mim é o mais grave de todos. Ele ainda é um técnico muito pobre de variação tática, pobre de leitura. Ele só tinha um modelo de jogo, não conseguia variar, o Sampaio só tinha uma jogada, que era esticar a bola para o Pimentinha. Só jogava de uma forma, como o pessoal hoje fala, de jogo reativo, que nada mais é do que explorar contra-ataque. Linha baixa, explora contra-ataque e tenta atacar o outro time. Então, era muito pobre o Sampaio. O Brigatti mudou essa realidade, a gente já viu a postura do time completamente diferente, né? Partindo para cima do Brasil, A contratação do Brigatti foi correta, mas já veio muito tarde. Claro, partindo para cima do Brasil, já com o jogo, já com domínio de posse de bola. A mesma coisa contra o Vila Nova, o jogo foi 3-0, poderia ter sido mais. 4-5-0 não era exagero, aquele jogo ali contra o Vila Nova. Então o Sampaio fez sua parte. Ficou na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Julinha? Ficou na Série B do Brasileiro. Torcedor, que você trouxe o segundo tema, torcedor que cobra que o Sampaio tinha que ser time de Série A, que o Sérgio Frota faz um péssimo trabalho, que fala essas coisas, não sabe a realidade do Sampaio Corrêa em comparação, isso aqui tem que ficar claro, com os outros times da Série B. Não se pode comparar Sampaio com os outros times do Maranhão, porque é totalmente irreal. Isso aqui, mas com os outros times da Série B... Mas não dá para comparar o Sampaio com o Botafogo... Nem com o Vila Nova. Com o Vasco da Gama... Nem com o Vila Nova, com o Goiás... Isso. Curitiba, com o CRB, CSA, com Ponte Preta. Não, Guarani, eu estou falando times que estão no G4 e times que não estão. Guarani, não tem a mínima comparação. A folha do Sampaio é muito, mas muito abaixo. Mas muito abaixo Porque mesmo. o Sampaio não pode pagar jogador de 80 mil, não. De 60 mil. Eu disse para você uma vez, vou relatar ao público aqui, me ligaram da imprensa goiana. Juraci, qual é a folha do Sampaio a correr aí? O Sampaio estava naquela fase dos 30 pontos do turno, grande sensação do Campeonato Brasileiro. Eu disse, olha, a folha do Sampaio, o presidente falou que é 546 mil reais. 546, naquela época. Não, rapaz, fala sério, não é possível. Eu digo, não, rapaz, se o Vila Nova está pagando aqui 1.800.000, 2 milhões de reais a folha, eu digo, mas vocês aí. Como compara? Não dá para comparar. Você vê a realidade, né? Pois é isso. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Nós temos sempre esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 aberto. TVN, canal 17 e na Sky 309.2. Ô Greg, reprise do programa às terças-feiras, 7h30 da manhã e... 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. Os canais de interação para que o público possa participar, sugerir pautas, inclusive. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, está passando aqui embaixo da sua tela. Você pode acompanhar. Ô Greg, final de programa, agradecendo o carinho da sua honrosa e indispensável audiência aqui na TV Assembleia. E os nossos companheiros, a gente sempre faz um agradecimento. Tem que agradecer. Eu vou agradecer o esforço hercúleo do Gleidson Martins. São as pessoas que fazem isso aqui acontecer, né, É verdade. O nosso Hinaldo, que perdeu o título de repórter premiado, porque o Fábio acaba de ganhar um prêmio, né? Mais um prêmio, Hinaldo Fábio Lima. Pé de Pato também é um repórter cinematográfico premiado. Premiado. Tá entendendo? Premiado. E aí não interessa a quantidade, sim a qualidade. Claro, né? Lógico. E aí o Fábio Cabral também, repórter premiado. E o nosso Ângelo. Ângelo, né? Foi premiado. Fábio Lima. Falei ainda há pouco. Lá em cima o Bispo, de nosso diretor de TV, muito obrigado pelo hoje trabalho. É Magno Parque que tá Magno Parque também. Magno Parque, e agradecer hoje a Sofia, rapaz, jornalista Sofia. Jornalista. Aqui com a gente, do Complexo de Comunicação da TV Assembleia, nos dando a honra, a satisfação da presença, que muito nos faz bem.
Claro, Sofia está acompanhando aqui, está aprendendo, né, Jurinho? Um pouquinho, né? A gente é que aprende com ela, cara. E você não tem nada a ensinar para a Sofia? Não, só a aprender. Ah, tá certo. A vida é um constante duelo e aprendizado. Que bom. Tá bom? Né? Tchau, gente. Um grande abraço. Fique com Deus. Gleidson Raquel, alô de novo. Tchau, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Valeu.